Bem-vindo ao Quem é Maior, o seu destino definitivo para debates acalorados e análises detalhadas sobre os maiores clubes de futebol do Brasil e do exterior. Se você é apaixonado por futebol e adora discutir sobre os maiores feitos e conquistas dos clubes, este é o lugar certo para você. Em nossos vídeos, você encontrará comparações diretas entre os clubes mais emblemáticos, desde o número de títulos nacionais e internacionais, até a base de torcedores fervorosos que os apoiam em cada partida. Não deixamos pedra sobre pedra, explorando cada aspecto que contribui para a grandeza de um clube. Prepare-se para debates acalorados e descubra junto conosco quem realmente é o maior. Inscreva-se agora no Quem é Maior e junte-se à comunidade de aficionados por futebol que buscam a verdadeira resposta para essa pergunta eterna. Hoje mergulharemos no coração do futebol brasileiro, mais especificamente no caldeirão de emoções que é o Rio Grande do Sul. Estamos prestes a dissecar a história estatística de um confronto que transcende as 4 linhas, que divide famílias, amizades e uma cidade inteira. O Grenal, a rivalidade centenária entre Grêmio e Internacional. Este clássico não é apenas um jogo, é uma manifestação cultural, uma batalha de gigantes que começou lá em 18 de julho de 1909, com a histórica e emblemática primeira partida, de uma goleada inaugural do Grêmio por 10-0 a momentos de soberania colorada, passando por décadas de equilíbrio e títulos de expressão continental e mundial para ambos os lados, o Grenal se consolidou como um dos maiores espetáculos do esporte. Neste vídeo, vamos além da emoção. Iremos colocar os dados na mesa. Vamos analisar o retrospecto completo, as sequências de vitórias e os números que definem esta disputa épica. Quem leva a melhor historicamente? Em quais períodos um dominou o outro? Para começar essa análise aprofundada, vamos agora às perguntas do nosso questionário. Preparem-se para os números que definem a supremacia no Rio Grande do Sul. Serão cerca de 23 perguntas, que envolvem os dois clubes diretamente. Cada pergunta valerá 1 ponto e no final daremos o total de pontos para cada clube. Sua participação é fundamental para o Quem é Maior. A primeira pergunta é: quem tem mais vitórias no confronto direto? No confronto direto histórico, o Internacional é quem detém a vantagem no número de vitórias. De acordo com o retrospecto mais atualizado, Internacional possui 165 vitórias, Grêmio possui 142 vitórias. Ocorreram 141 empates, portanto, a vantagem é do time colorado. A segunda pergunta é: quem aplicou a maior goleada no rival? A maior goleada da história do clássico Grenal foi aplicada pelo Grêmio. O placar mais elástico registrado na rivalidade é o 10-0, uma vitória do Grêmio sobre o Internacional no primeiro confronto da história, realizado em 18 de julho de 1909, no Estádio da Baixada. Por outro lado, a maior goleada do Internacional sobre o Grêmio foi de 7-0, em 1948. Próxima pergunta é: quem tem a maior sequência de vitórias sobre o rival? Quem ficou mais tempo invicto no clássico? A maior sequência invicta no clássico Grenal pertence ao Internacional. O Internacional ficou 17 jogos sem perder para o Grêmio, um recorde histórico que o clube colorado estabeleceu entre os anos de 1971 e 1976, 1971 e 1976, um período conhecido pela hegemonia do rolo compressor. Qual a maior sequência invicta no geral de cada clube? O Internacional é o clube que detém a maior sequência invicta no geral, incluindo jogos com outros clubes. O recorde histórico de invencibilidade no futebol gaúcho pertence ao Internacional, com um total de 42 jogos sem perder. Essa marca foi estabelecida em 1979, durante a campanha do título invicto do Campeonato Brasileiro daquele ano. A maior invencibilidade já registrada pelo Grêmio é de 26 jogos, atingida em 1991. Portanto, o Internacional tem o maior período sem derrotas na história dos dois clubes. A próxima pergunta é: quem tem mais participações na Copa Sul-Americana? O Internacional tem mais participações na Copa Sul-Americana do que o Grêmio. O Internacional soma 8 participações na competição, incluindo a edição na qual foi campeão invicto, em 2008. O Grêmio possui 7 participações no torneio. Quem tem mais participações na Copa Libertadores da América? O Grêmio tem mais participações na Copa Libertadores da América do que o Internacional. O Grêmio soma 22 participações no principal torneio continental. O Internacional possui 16 participações na Copa Libertadores da América. Quem tem mais participações no Campeonato Brasileiro da Série A?
O Grêmio tem mais participações no Campeonato Brasileiro da Série A do que o Internacional. O Grêmio possui 65 participações na Série A do Campeonato Brasileiro. O Internacional soma 59 participações na Série A do Campeonato Brasileiro. Quem marcou mais pontos na Série A ao longo dos anos? Ao longo dos anos de disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, o Internacional acumulou mais pontos que o Grêmio, considerando o histórico da competição, geralmente desde 1971, que é quando o torneio passou a ser chamado de Campeonato Brasileiro. O Internacional acumula aproximadamente 2.286 pontos. O Grêmio não figura entre os times com maior pontuação, mas está logo atrás com cerca de 2.120 pontos. Portanto, o Internacional tem a maior pontuação histórica na Série A. Quem fez mais gol no rival? No confronto direto, o Internacional fez mais gols do que o Grêmio. Considerando o retrospecto histórico do clássico Grenal, o Internacional marcou aproximadamente 610 gols. O Grêmio marcou aproximadamente 580 gols. O maior artilheiro da história do clássico é o lendário atacante colorado Carlitos, com 42 gols. Qual dos dois clubes é o mais popular? Quem tem mais torcida? Segundo os levantamentos mais recentes sobre o tamanho das torcidas no Brasil, o Grêmio leva uma ligeira vantagem sobre o Internacional em termos de percentual nacional. Em várias pesquisas divulgadas por diferentes institutos, o Grêmio é consistentemente apontado com um percentual maior da torcida nacional, geralmente na faixa de 4,6% a 3%. O Internacional aparece logo em seguida, com um percentual que varia, ficando geralmente na faixa de 3,3% a 1,7%. É importante ressaltar que, devido à pequena diferença entre os dois clubes e à margem de erro das pesquisas, a disputa é historicamente acirrada, mas a maioria dos dados recentes indica uma torcida nacional ligeiramente maior para o Grêmio. Qual dos dois clubes colocou o maior público em um jogo? O Internacional detém o recorde de maior público em um jogo do confronto Grenal. O maior público já registrado na história do clássico foi no Beira-Rio, no Grenal de número 210, válido pelo Campeonato Gaúcho de 1973. O público total estimado foi de 90 mil pessoas. Embora este seja o maior público em um clássico, o recorde absoluto de público do Beira-Rio foi de 106.554 pessoas, em um amistoso entre a Seleção Gaúcha e a Seleção Brasileira, em 1972. Quem tem mais seguidores nas redes sociais? O Grêmio tem mais seguidores no total das redes sociais do que o Internacional. Embora o número exato varie conforme a pesquisa e a data, os levantamentos mais consistentes indicam a seguinte proporção, com base em dados de 2025. O Grêmio soma aproximadamente 12 milhões de seguidores no total de suas plataformas digitais. O Internacional possui um total de seguidores que é consideravelmente menor, geralmente na faixa de 7 milhões a 8 milhões de seguidores. Portanto, o Grêmio lidera o comparativo digital entre os dois clubes. Quem tem o maior número de sócios torcedores? O Internacional tem o maior número de sócios torcedores adimplentes, de acordo com levantamentos recentes, atualizados em 2025, que consideram apenas os sócios com as mensalidades em dia. O Internacional possui mais de 150 mil sócios torcedores no total e mais de 111 mil adimplentes. O Grêmio possui um quadro social que, embora também seja um dos maiores do Brasil, fica ligeiramente atrás, com pouco mais de 104 mil sócios adimplentes. Portanto, o Internacional lidera o ranking de sócios torcedores. Quem tem mais jogadores convocados para a seleção brasileira ao longo dos tempos? O Grêmio é o clube gaúcho que mais forneceu jogadores para a seleção brasileira ao longo dos anos. De acordo com o levantamento histórico que contabiliza todos os jogadores cedidos à seleção, e não apenas para Copas do Mundo, o Grêmio cedeu cerca de 68 jogadores. O Internacional cedeu cerca de 65 jogadores. No entanto, se considerarmos apenas os jogadores cedidos para Copas do Mundo, o Grêmio e o Internacional estão empatados, com 8 jogadores cada. Portanto, em um cômputo geral, o Grêmio leva uma ligeira vantagem. Quem tem estádio próprio? O clube que inequivocamente tem estádio de propriedade própria é o Internacional. O Internacional é o legítimo dono do estádio Beira-Rio, estádio José Pinheiro Borda, que foi construído pelo próprio clube e é um patrimônio de sua propriedade.
O Grêmio joga na Arena do Grêmio, um estádio moderno. Historicamente, a arena foi construída por meio de uma parceria público-privada e pertence a uma empresa, a Arena Porto Alegrense, em um modelo de concessão de superfície. O Grêmio está em um processo de aquisição da gestão do estádio, o que o torna o mandante, mas a propriedade jurídica do terreno e da construção foi, por um longo período, um tema complexo de negociação com a construtora original. Quem atualmente tem a maior folha de pagamento? Atualmente, o Grêmio tem a maior folha de pagamento, de acordo com levantamentos recentes, do final de 2025, que refletem as movimentações do mercado e as contratações da temporada. A folha salarial bruta do Grêmio está em torno de 21 milhões de reais por mês, sendo o valor mais alto da história do clube. A folha salarial bruta do Internacional, após algumas saídas importantes de jogadores, está estimada em uma faixa menor, próxima a 14 milhões a 15 milhões de reais por mês. Portanto, o Grêmio é quem está investindo mais em salários para o seu elenco. E aí, o que você está achando? Será que os números até aqui mostrados refletem realmente que é maior? Vale salientar que esses números têm como base julho de 2025, quando esse vídeo foi editado. Mas ainda não acabou? Se seu time está em desvantagem, pode haver uma reviravolta. Aproveite para deixar seu comentário, curtir e se inscrever no canal. E no final, vamos mostrar o resultado. Vamos continuar então? Qual time tem o elenco mais valioso? Atualmente, o Grêmio e o Internacional possuem elencos com valores de mercado totais muito próximos, mas com uma leve vantagem para o Internacional, dependendo da fonte e da data da avaliação. De acordo com uma das principais plataformas de avaliação de mercado do futebol, e em um levantamento recente de 2025, o elenco do Grêmio tem um valor de mercado total de aproximadamente 86,45 milhões de euros. O elenco do Internacional tem um valor de mercado total de aproximadamente 86 milhões de euros. A diferença é mínima, com os dois clubes gaúchos figurando entre os elencos mais valiosos do futebol brasileiro. Quem tem mais títulos estaduais? O Internacional tem mais títulos estaduais do que o Grêmio, considerando apenas o Campeonato Gaúcho, Gauchão, a principal competição estadual. O Internacional possui 46 títulos. O Grêmio possui 43 títulos. Portanto, o Internacional é o maior campeão do Campeonato Gaúcho. Considerando que os dois times já disputaram o campeonato da segunda divisão do Brasileiro, a Série B, colocamos essa pergunta: quem tem mais títulos da Série B? O Grêmio é o time que tem títulos da Série B do Campeonato Brasileiro. O Grêmio possui um título do Campeonato Brasileiro da Série B, conquistado em 2005. O clube já disputou a segunda divisão em 3 ocasiões. O Internacional não possui títulos da Série B. O clube foi rebaixado e disputou a competição em apenas uma ocasião, 2017. Mas terminou em segundo lugar, subindo como vice-campeão. Portanto, o Grêmio é o único da dupla a ter o título da Série B. Quem tem mais títulos da Série A, a primeira divisão do Brasileiro? O Internacional tem mais títulos do Campeonato Brasileiro da Série A. O Internacional possui 3 títulos do Campeonato Brasileiro da Série A, conquistados nos anos de 1975, 1976 e 1979, este último de forma invicta. O Grêmio possui 2 títulos do Campeonato Brasileiro da Série A, conquistados em 1981 e 1996. Portanto, o Internacional tem a maior quantidade de títulos da primeira divisão nacional. Quem tem mais títulos da Taça Libertadores da América? O Grêmio tem mais títulos da Copa Libertadores da América. O Grêmio possui 3 títulos da Libertadores, conquistados nos anos de 1983, 1995 e 2017. O Internacional possui 2 títulos da Libertadores, conquistados em 2006 e 2010. Portanto, o Grêmio detém a vantagem no maior torneio continental. Quem conquistou o torneio de mundiais de clubes da FIFA? Qual dos dois clubes venceu mais esse torneio? O Grêmio e o Internacional possuem o mesmo número de títulos mundiais reconhecidos pela FIFA. Ambos os clubes possuem um título mundial cada. O Grêmio conquistou a Copa Intercontinental em 1983. O Internacional conquistou o Mundial de Clubes da FIFA em 2006. A FIFA reconheceu posteriormente os vencedores da Copa Intercontinental como campeões mundiais, igualando as conquistas de ambos os rivais. Chegamos ao final da nossa análise estatística, e o resultado final foi este. O resultado final foi muito apertado, demonstrando um equilíbrio entre os clubes gaúchos. Este resultado pode mudar a qualquer momento, pois os números foram muito próximos: Grêmio 9, Internacional 12 e um empate. Então, neste levantamento em outubro de 2025, o Internacional venceu.
Lembramos mais uma vez, pessoal, que este é apenas um jogo de números e estatísticas. A grandeza de um clube vai muito além disso e envolve história, tradição, paixão da torcida e muitos outros fatores. E para você, torcedor, quem é o maior? Deixe sua opinião nos comentários. Quer ver a comparação de outros clássicos do futebol brasileiro aqui no Quem é Maior? Deixe sua sugestão. Até o próximo vídeo. Abraços!